pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast do Grupo Colcha. Hoje um dia especial, estamos nós três, eu, a Dani, a Mônica. Nesse programa a gente vai falar dessa semana tão especial e tão importante, de tanta relevância e que a gente precisa falar mais, que é a Semana de Conscientização pela Perda Gestacional e Neonatal. Então vai ser um programa muito especial para vocês. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Oi, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, esse podcast que a gente faz, e hoje estamos nós três mesmo, né, que a gente faz com tanto carinho. Eu, a Dani, a Mônica, nesse programa especial. A gente vem aí ao longo dessas 2 temporadas, né, as meninas, trazendo assim, de forma individual, né, cada hora uma tá com um convidado, assim, para a gente também trazer essas possibilidades para vocês, mas hoje é um dia muito especial, né? É uma de uma semana, né? De uma semana que vem aí muito especial, né, Mônica? E a gente fez questão de estar todo mundo para falar especialmente dessa conscientização à perda gestacional. Essa semana tão especial, 15, principalmente, que é o Dia Internacional da Conscientização à Perda Gestacional. Então, tínhamos que estar nós todas. Isso. Sim, a gente vem falando de conteúdos muito relevantes durante todas essas temporadas e hoje a gente vai reforçar a importância, né, trazendo essa chama ardente, profunda, que não morre, que é o amor eterno pelo filho, para dentro dos corações de cada um de vocês. E a gente está falando da semana, mas é o mês inteiro, né? Sim, a gente lembra que outubro inteiro a gente pode falar desse assunto, principalmente nessa semana que a gente vai convidar vocês a participarem ativamente com a gente. As celebrações. A gente tá com esse projeto, né, que é um projeto assim, muito do nosso empenho realmente. A gente já falou aqui algumas vezes que o Grupo Colcha é um grupo voluntário de assistência a acolhimentos, né, à perda gestacional, neonatal, e a proposta desse podcast é justamente a gente trazer essas informações. Quando eu postei lá, quando a gente postou no Instagram do Grupo Colcha sobre essa semana, muitas pessoas nem sabiam que existia uma data, né? Olha que relevância importante a gente tem de trazer essa informação, de falar por que disso, né? Por que a gente precisou criar uma semana, uma data, por que dessas simbologias e qual a importância dessas simbologias, né? Mas antes da gente começar a falar sobre o tema, eu queria aqui mais uma vez agradecer ao Grupo Zelo. O Grupo Zelo é a empresa que nos apoia nesse projeto, né? Nesse projeto de conscientização, nesse projeto da gente trazer visibilidade ao tema. O Grupo Zelo é muito alinhado nas propostas em relação ao Grupo Colcha, da gente trazer acolhimento no momento mais difícil de qualquer pessoa, né? A gente sabe que realmente a perda é algo assim de extrema vulnerabilidade, e é nessa vulnerabilidade que a gente encontra pessoas e possibilidades de nos apoiar, de nos acolher. Então, mais uma vez, eu venho aqui agradecer publicamente
a todo o empenho, a todo o apoio que o Grupo Colcha vem dado a esse podcast e aos projetos do Grupo Colcha de um modo geral. A gente tem um podcast muito importante com o CEO do Grupo Zelo, com a doutora Mônica, que fala um pouquinho sobre essa proposta e essa importância da gente ter uma empresa alinhada dentro das nossas expectativas e das nossas, nem expectativas, né, das nossas vulnerabilidades, né, Dani? Porque a gente sabe que o assunto é delicado, né? O tema é delicado e realmente a gente trabalha com um propósito maior, que é fazer com que esse momento seja o menos traumático possível, com o maior acolhimento possível. E a gente sabe que o momento em loco ali, né, do momento da perda até o velório, ele vai direcionar como essas famílias viverão muitos anos depois. A gente não pode esquecer que esse é o primeiro momento, eu fico até arrepiada quando eu falo disso. E o Grupo Zelo veio para prestar uma assistência humanizada. Sim. Então, não é de acordo com a nossa missão e propósito. Assim, se encaixa realmente. Porque não adianta nada a gente prestar um serviço depois sem esse redondinho, né? Porque é a hora que as famílias estão vivendo ali o maior momento da vida delas. E se a gente vive esse momento dentro de uma forma mais traumática, o que vai acontecer depois? Os buracos vêm, né? E a gente sabe, a gente já falou disso aqui, da importância dos rituais de despedida, né? De como viver esse momento tão traumático, porque a gente sabe que estamos aí, né? A gente vive e esbarra na morte. Então, como viver, como abordar, a gente pontua isso, né? Sempre, assim, do olhar médico, do receber, dentro da maternidade, desde o porteiro até o atendimento médico, um profissional da área da psicologia nesse suporte, né, os registros fotográficos, o tempo importante de despedida, de poder pegar no colo, de poder abraçar, de poder viver, de tudo isso numa forma mais respeitosa possível, e esbarra nesse momento de despedida e nesse ritual aí de despedida. Então, porque assim, o luto é um processo psíquico que geralmente não precisa de tratamento. Isso é fala de Freud. Mas nós sabemos que 30% dessas mulheres terão complicações num luto um pouco mais severo, luto complicado, eu diria. 30%, gente. 30% das mulheres vão desenvolver TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, vão desenvolver transtorno de ansiedade, vão desenvolver depressão, e o aumento da mortalidade materna é imenso. Então, nós estamos falando de um número grande, nós estamos falando de 30%. E o nosso podcast traz essa relevância até para as pessoas que estão assistindo entenderem se estão num luto normal ou num luto complicado. Perfeito. Porque um luto prolongado, ele vai ser a vida inteira, mas dentro dessas informações a gente traz, inclusive, o fato de que você está assistindo, está aí num luto complicado e não sabe. Porque entende-se que luto é uma coisa difícil mesmo de viver, mas ele não precisa te esmagar todos os dias e fazer com que você não volte a alguma vida, talvez uma vida nova, talvez uma né, uma reestruturação, uma ressignificação na sua própria vida, mas a gente espera que todas as famílias e essas mulheres consigam caminhar de alguma forma. Sim. E eu falo mais, assim, essas semanas específicas, a gente sabe que olhar para o nosso filho, voltar a ter o reconhecimento deles é tão importante. Então, ter uma semana pensando e vibrando nessa energia de valorizar os nossos filhos, de lembrar deles de forma, né, com carinho, com respeito. E a gente sabe que o filho é eterno, né? O amor pelo filho é eterno. A gente só não está com eles aqui, mas eles existem. E a gente poder vibrar esse amor, essa energia para eles nesse momento, pelo menos, né, ao longo dessa semana. A gente ter esse... É uma semana inteira voltada, não é uma só no Brasil, né? É um movimento mundial. E é um movimento de energias, né? É um movimento que, especificamente no dia 15, né, que é o dia celebrado, né, que é o dia formalizado como dia da conscientização pela perda gestacional neonatal, né? Mas é uma semana que as pessoas...
profissionais, famílias, pessoas ligadas a causas, muitas ONGs, muitos grupos, voltam para entendimento, né, e até para lives, muita gente fazendo live, para a gente entender e para a gente falar mais diretamente sobre esse assunto que a gente vem falando aqui no podcast, né? E isso é muito importante, né? E por que precisou-se, né, Dani? E aí eu acho que cabe muito assim nessa parte psicológica. Por que a gente precisa tanto que as pessoas reafirmem as posições dela? E para que a gente precisa criar um dia específico sobre isso para fazer com que as pessoas entendam que isso é um assunto importante ser falado? Assim? Eu estou aqui tentando puxar da minha memória, mas acho que quem criou esse dia foi nos Estados Unidos. Foi dentro de uma empresa, eu acho. Não foi dentro de uma empresa? Foi exatamente isso. Ele criou dentro com os funcionários. Né? Eu não sei se ele tinha passado por uma perda, mas essa pergunta da Paula é muito importante, porque a gente sabe que nós estamos caminhando a passos lentos, mas nós estamos caminhando. São quase 3 milhões de bebês natimortos por ano no mundo. E isso não é só um problema, não é só uma questão difícil de digerir, mas como um problema de saúde pública. Né? Então, nós precisamos parar para olhar para isso e naturalizar primeiro o fato de que bebês morrem, crianças também. Não normalizar, mas naturalizar, não normalizar, porque se é um problema de saúde pública, a gente precisa cuidar com mais veemência. Sim. E eu acredito que acender essa vela, trazer essa chama, é entregar a barca, que o Khalil Gibran fala, e eu gosto tanto, que é assim, a pessoa precisa de uma barca para atravessar de um ponto ao outro da ponte. Porque o luto é esse lugar doloroso que muitas vezes ali a família está próxima quando o fato ocorre, mas depois cada um vai viver a sua vida e essa pessoa fica ali. Ela não sai daquele lugar muitas vezes. E trazer essas comemorações, essas conscientizações para lembrar todo mundo que o amor pelo... Aquela pessoa está lá ainda, né? Que não vai passar. Não vai passar. Para a mãe que perde o filho, não passa. Ela pode... Né, no que eu acabei de dizer, não ter um luto adoecido, mas é um luto. O luto é um lugar difícil. E é diferente quando é a perda de um filho. Então, é para trazer você a lembrar que a sua irmã que perdeu o filho dela ainda sente muita dor no coração. Lembrar que a sua esposa, que a sua mãe, que a sua amiga, lembrar que aquele profissional, que aquele colega de trabalho, ele ainda vive a dor? Claro. Essa dor não tem fim, gente. Então, isso é mais para acender a chama no coração de todas as pessoas. Porque, olha, eu, há 13 anos atrás, acordei numa sala de pós-parto anestésica com o médico me dando parabéns. Porque eu estava entre outras parturientes com seus bebês vivos. Mônica Nardi viveu a história dela. E isso tudo nos movimentou para estar aqui agora. Paula Beltrão esbarrou em muitos partos em que ela estava fotografando e via lá os bebês, outras famílias sofrendo. Então, que tocou ela a ponto dela voltar o trabalho dela para essas fotografias. Então, tocou a nossa vida de alguma forma. E aí, como é que vai tocar a sua? Você perdeu seu filho? Sua irmã perdeu o filho dela? Então, no dia da conscientização, é sobre isso. Sim. É sobre todos os corações se unirem em prol dessa conscientização que é grande e que atravessa a vida de todo mundo. Todo mundo, gente, atravessa a vida de todo mundo. Pode não atravessar diretamente, mas vai atravessar indiretamente. Eu li aqui, Dani, que foi em 88, o então presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, proclamou o mês de outubro como o mês da consciência sobre a perda gestacional e infantil. Olha que interessante. Data que acabou se espalhando no mundo afora após a ONG The Wave of International of Light criar o movimento Wave of Light, que significa aqui no Brasil essa onda de luz, né? E que bonito assim essa conscientização em relação à luz, né? Porque a luz, a questão da vela, né? A questão dessa luz, dessa energia, né? Porque a gente fala muito isso, né? Que os filhos são essa luz que nos trazem, né? Seja em vida, seja onde eles estiverem, é uma luz, né? E aí que se trata de um convite aos pais que sofreram perda gestacional infantil a celebrarem o amor a esses filhos, acendendo uma vela e deixando queimar por 1 hora. A onda de luz é realizada no dia 15 de
outubro e por ter sido escolhido, então, como o Dia da Conscientização pela Perda Gestacional Neonatal e Infantil. E essa homenagem é feita sempre às 19 horas e é o que nós vamos fazer. Né? A gente já publicou lá no Instagram do Grupo Colcha. Seria um momento, né, da gente pensar nesse ritual. Né? A gente fala tanto sobre rituais, a gente abriu o programa falando sobre a importância das simbologias e sobre os rituais. Né? E também no início do programa a gente estava falando, né, até antes do programa, como a vida da gente anda muito corrida. Né? Como a gente tem esquecido de pontuar pequenas coisas que são importantes para a gente, né? Como em alguns momentos eu tenho certeza que essas mães gostariam de parar, de ter essa pausa, né, para refletir, para homenagear, para falar sobre os filhos. E é essa também a importância da simbologia das datas, né? Que sejam elas quais forem, um aniversário, o nascimento, né, que é o aniversário. E essas datas especificamente são datas que nos conectam mais, né? Uhum. Que doem mais. Muitas vezes, então, assim, ter esse momento de conexão, de lembrança, de tirar a gente desse lugar de atropelamento. Sim, da vida. De correria, né? Principalmente, né? Porque, assim, e até trazer isso para um lugar possível, porque, de alguma forma, a gente entrega para essas mulheres o direito de sentir, né? Porque vivendo nesse mundo do automático, do tão rápido, que a gente precisa ser produtivo, a gente precisa se reinventar a cada dia, que a gente também estava falando disso no início do programa hoje. A gente está tentando se reinventar o tempo inteiro nessa rapidez de mundo. Quantas mulheres engolem sem poder dizer das dores delas? Quantas mulheres se sentem inadequadas porque ainda choram? Eu escuto relatos de pessoas que vão para o banheiro chorar porque o marido não aguenta mais ver, está chorando ainda. Então, até às vezes, dentro da própria casa, elas se sentem oprimidas. E trazer essa fala, né, o que a gente faz aqui é te dar o direito de falar o que você sente e te dizer que você não precisa sentir nada diferente do que você está sentindo. E se o seu sentir estiver atravessando demais a tua vida, que você talvez precise procurar ajuda, e nós também estamos aqui para te dizer que é ok procurar ajuda, é importante, porque todos nós precisamos de ajuda, principalmente num momento tão difícil. Então, sair desse automatismo e te dar o direito de sentir, né, de falar sobre o que você está sentindo. E criar esse movimento de relevância internacional traz também um lugar de pertencimento. Né, desse número expressivo de mulheres que vivenciam a perda gestacional, de ter esse entendimento que não foi só você, que você não é a primeira e nem vai ser a única, né, que as perdas gestacionais existem e que a gente precisa ter esse olhar de acolhimento, a gente precisa buscar diagnósticos para viver outras possíveis gestações saudáveis, que esse transtorno pós-traumático que a Dani fala muito acompanha as mulheres que vivenciam gestações posteriores. Então, assim, ter esse olhar integral do entendimento, do pertencimento, de sair desse lugar da culpa e achar que é a única, né? E é exatamente isso. E a gente cria, né, então, o movimento que vai acontecer no dia 15 de outubro. E aí, Dani, eu queria também que você falasse um pouquinho qual a importância da gente dos rituais, assim, e o que essas mães que não têm, por exemplo, uma foto, essas mães que, por exemplo, não têm essa lembrança viva, assim, não tem. Qual que é a importância delas trazerem esse bebê? E você fala muito isso lindamente em alguns momentos, em algumas rodas. Qual que é a importância da gente trazer esse bebê para esse momento, sabe? Para o lugar dele, sabe? Assim, inclusive você fala assim, de dar nomes, né? Dar nomes. Antes de responder a Paula, eu queria só trazer uns dados aqui importantes que a ONG A Madalena trouxe, eu achei muito importante. Mortalidade neonatal, até 28 dias, cerca de 9,9 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Brasil, tá, gente? Mortalidade pós-neonatal, né, de 28 dias até 1 ano de vida, aproximadamente 1,9 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Taxa de mortalidade infantil no Brasil, 11,8 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Então, é para trazer esses dados a nível de Brasil, para a gente entender que é realmente muito relevante. Nós estamos falando de muitas famílias. Então,
Com um número relevante desses, nós precisamos de profissionais da área da saúde preparados para isso. Nós não podemos mais titubear nisso. A gente não está mais num lugar em que a gente fale, não tem conexão, da exceção, não tem conexão, ou isso não acontece, eu nunca vi acontecer, não, né? Porque é um problema de saúde pública, é grave, é urgente. Como se fosse uma fatalidade, depois você engravida de novo e bola para frente, é assim mesmo. Precisamos trazer isso para um lugar relevante, histórico, científico, de muito trabalho mesmo, e é o que a gente preza muito, além da informação de qualidade, é trazer as possibilidades técnicas para que você passe por isso de forma menos traumática. Né? Então, uma família que está lá gestando, aquela mulher gesta o filho dela, né? Ela já tem um processo neurobiológico, porque onde que engravida? O psiquismo que engravida. Primeiro, antes mesmo da concepção, o psiquismo ele já entra numa estrutura de partilha com aquele novo ser, que às vezes nem chegou. As mulheres que estão buscando, as tentantes, né, que estão tentando engravidar, elas perdem um filho toda vez que elas sangram. É porque o psiquismo da mulher se volta para isso. Esse processo todo libidinoso sai de várias áreas e volta para o bebê, volta para aquele novo ser. Então, ela já está... Eu não estou falando de conexão, porque a conexão ela pode acontecer de várias formas. Eu estou falando de um processo neurobiológico mesmo, fisiológico. Ela já incorpora a presença daquele filho e ela se sente responsável pelo processo psíquico e de formação daquela criança. Então, quando o bebê morre, de alguma forma, ela precisa segurar a existência daquele filho. Então, ela honra a existência daquele filho, segurando a própria identidade desse filho como se fosse dela. Então, quando existe a ruptura física, não existe a ruptura psíquica. E aí, a ruptura física acontece, tira o bebê da cena e ela fica psiquicamente conectada numa conexão fisiológica e neurobiológica com esse bebê. E aí, como que faz? Depois que ela não teve acesso ao corpo, à existência, à simbologia da vida daquele filho, muitas entram em colapso. Sim. Tem muita mulher que quer ir lá, voltar e desenterrar a criança para ver. Eu escuto isso tanto, gente. Então, é assim. Ou aquela fala, tipo assim, meu maior arrependimento foi de não ter visto, não terem me mostrado, porque hoje a gente enfrenta muito tabu em relação a um bebê que morre, né? Eles querem tirar da frente como se não existisse, como se, né, fosse amenizar a dor, finge que não viu, finge que não existiu, como se o bebê que não nasceu não tivesse existido. Exatamente. Né? E aí é igual retirar as pernas da pessoa, os braços. Fica ali a sensação das pernas ainda. Quem passa pela como é que chama? Pela amputação, isso é relato, né? Eu vi também exatamente sobre isso. Ela continua sentindo, né? E a mulher continua sentindo filho. É pior do que perder as pernas. Então, ela carrega isso dentro dela e a gente não pode mais entrar no negacionismo e tratar isso da forma que muitos profissionais tratam, que é assim, não, melhor você não ver para não criar vínculo. Uhum. Então, depois a gente tem que entrar no psicodrama. Se cai no consultório de psicologia, a gente entra no psicodrama, que nós vamos ter que encenar as despedidas. Vamos ter que criar algum tipo de memória. Escrevendo, nós vamos ter que criar memórias, criar algum tipo de conexão com aquela criança que ela não viu. Então, a gente traz uma boneca, fala para o seu filho que você queria ter falado, abraça essa criança. Então, a gente vai fazer muitos trabalhos dentro do psicodrama até ela conseguir começar a despedir. Sim. Porque não dá nem para entrar no luto se não houver algum tipo de despedida. Sim. Muita gente vai lembrar da época do Covid, em que muitas pessoas que não passaram pela perda gestacional e neonatal, mas sim pelos entes queridos que não puderam se despedir. E aí, a gente pergunta assim, o que te conforta? Faltas fizeram os abraços no Covid, né? Exatamente. O que te conforta, então, se você não tem uma memória? Nós vamos ter que criar memórias. Do oco, tá bom? Do zero, nós vamos ter que criar memórias. Então, vamos deixar essas pessoas terem memória, gente. É o que a gente quer. Só. E a importância delas
para o trabalho do luto, né? Quantas e quantas vezes a gente volta e acessa essa lembrança para elaborar, para despedir, para sentir novamente o filho, até que a gente consiga deixar ir de alguma forma. E qual que é a importância da gente criar esse movimento, né, que vai acontecer no dia 15, mais uma vez a gente vai enfatizar aqui. Esse programa está indo ao ar na quinta-feira. A data dessa homenagem, né, desse dia, dessa conscientização, para a gente criar essa onda de luz mesmo, mundial, essa energia de amor, né, vindo de uma vela quentinha, assim, essa onda, assim, é no dia 15 de outubro, às 19 horas. E aí, nesse dia, o que eu percebo, que a gente vem percebendo ao longo dos anos, inclusive a Mônica também faz isso, a gente cria tipo um altarzinho, né, Mônica? Assim, a gente coloca a vela com alguma lembrança, algo que conecte ao filho, né? E foi exatamente essa minha pergunta. E se a pessoa não tem nada, Dani, assim, se ela não tem, por exemplo, uma roupinha, se ela não tem uma touquinha, se ela não tem, o que ela pode trazer como simbologia além da vela? E aí você já me respondeu também um pouquinho assim, seria um bom momento dela escrever algo que está dentro do coração dela, Escreve né? uma carta, faz um desenho. Se você tiver outros filhos, pede para esses filhos fazerem desenhos também. Você pode cozinhar, fazer um bolo, por exemplo, e cada ingrediente que você for colocando ali em oração, como se você estivesse construindo algo, né? Tá fazendo, leva lá esse bolo pro altar. Depois vocês cortam o bolo e comem o bolo juntos, como uma forma de estar ali homenageando a existência dessa criança, né? Pressente como que é o rosto dele, chama alguém para desenhar. Na mistura entre uma foto sua com a foto do seu marido, por exemplo, seu companheiro, né, ou companheira. Tem algumas formas, né? Escreve um livro, manda fazer uma xícara com um nome. E usar da sua intuição, quando eu falo para você pressentir como era essa criança, é importante. Você pode pressentir como ela era, e não tem problema. Se o rosto dela que você pressentiu, num desenho que alguém vai fazer para você, vai ficar diferente do que era, porque é a simbologia que importa. É trazer, é materializar o teu amor de alguma forma, porque a matéria ela faz com que a gente consiga Palpar. ter contato, Sim. palpar, né? E então, assim, nós vamos ter que construir essas memórias. E é possível construir essas memórias. Com uma vela. Tem alguma coisa para acender aí, essa vela? Uma fé. Não tem, Não tem nada, não fósforo. Mas no dia 15, às 19 horas, a gente vai acender essa vela em homenagem a todas as famílias. A gente vai deixar um post no Instagram, e o primeiro vai ser o da Cecília, assim, do altar da Mônica, e a gente vai deixar esse post compartilhado. Então, você que está assistindo esse programa, quando você for montar o seu altar, tira uma foto e compartilha lá no Grupo Colcha. No post do feed do Grupo Colcha, mas também nos stories, marca para a gente levar essa onda de luz virtual também, né? Que é isso que a gente fala, o poder das redes sociais também, da gente espalhar essas informações, espalhar essas ideias, né? A gente levar a conscientização dessas ideias. Olha só, quantas pessoas ainda não sabiam que o dia 15 de outubro era, sim, o Dia Mundial da Conscientização pela Perda Gestacional e Neonatal. E, sim, existem muitos movimentos mundiais que falam sobre o tema, assim como a gente. Muitas pessoas falam que antes do Grupo Colcha elas nem sabiam que existia perda. E olha quantos grupos, quantos movimentos sociais ao longo do mundo existem falando especificamente sobre o tema, e a gente tem um podcast falando especificamente sobre o tema, e a gente acha que a gente tem que falar coisas muito óbvias, mas que não são óbvias, né? Que são necessárias, sempre né? precisa ser dito, né? E anda assim cada dia mais. Exatamente, eu acho que é isso. E, na né? verdade, assim, todo o nosso trabalho, toda a nossa proposta, é claro que tem muito da nossa intuição, tem muito do que a gente acredita, mas tem muita coisa baseado em evidências científicas, né, em outros trabalhos e grandes grupos internacionais. Então, o SENS foi um grande grupo europeu que nos inspira e nos... Muito. Né? Então, nós não estamos inventando nada disso, a importância desses movimentos, desses rituais, dessa forma de acolher. Então,
tem evidência científica, né, de como vai ser esse luto depois, a evidência de que não viver essa fase aumenta a chance de lutos complicados. Então, assim, a gente está fazendo esse trabalho, não é inventado, né? Essas datas importantes, elas têm um porquê de acontecer. Então, Sim. E é interessante, né? Quando Cecília vai fazer 8 anos? Quantos anos que ela vai fazer? 7 anos? Agora em novembro, não é? Que dia que é mesmo? 23 de novembro. 23 de novembro, 7 anos. E passou assim, né? Ao mesmo tempo que foi ontem, parece que também já tem uma eternidade. Você sente assim também? Eu acho. Eu sinto uma saudade imensa. Eu acho que quanto mais o tempo vai passando, mais saudade. Assim, a dor é menor, mas é isso. Parece que fica cada vez mais distante, mais saudade. É isso que eu ia falar, assim, que a gente tem visto relatos de mães aqui, e elas falam isso. Muitas vezes as pessoas falam que o tempo cura, né? E às vezes o tempo é cruel. O tempo, então, assim, essa questão do tudo tempo estigma. cura, às vezes não é uma fala para todos, né? Não é uma fala para todos. A gente precisa acabar com os estigmas, né? A mãe. A mãe, ela tá ali conectada com o filho, entende? Então, assim, eu falei da Cecília e imediatamente você se emociona, porque eu também me emociono. Porque é uma conexão que o tempo não apaga, gente. E é sobre isso, sabe? A gente fica querendo achar a cura. A gente não precisa ficar querendo achar a cura, não. A gente precisa só trazer para o acolhimento, trazer para a naturalidade de que o ser amado, ele carrega um tanto de nós e deixa um tanto dele. E o amor, o vínculo amoroso, ele não tem tempo. E ele independe de qualquer coisa. Então, esse vínculo que a Mônica carrega com a Cecília carrega com ela. E aí ela está aprendendo a amar no invisível, né? Nesse lugar do invisível, e a sentir saudade do que ela não viveu, mas que ela tem um glimpse do que poderia ter sido. E de quem é essa? Você intui a Cecília, não intui? Como que ela seria hoje, como que ela estaria. E todas as mulheres que estão nos assistindo agora, elas sentem a mesma coisa. Então a gente precisa parar de falar, vamos curar, vamos. Não, gente, não é cura, é sobre deixar as coisas serem. É sobre entender que a cura é o próprio sentimento ali possível, correndo livremente dentro dessas emoções. Curar é dar a abertura e a liberdade para a pessoa sentir. Né? Então, está ali entre tristeza e alegria, está ali entre saudade né? e, de vez em quando, uma dor profunda. Fica ali navegando entre as emoções. Eu trago muito uma analogia da ferida, né? Eu acho que na hora que a gente tem a ferida aguda, ela está ali absurdamente doendo, sangrando. E o cuidado, né? A gente precisa cuidar dela. Não adianta tampar com um curativo que ela está ali sangrando embaixo. Finge que não vê, finge né? que ela não existe. Então, quanto mais você cuida, mais você trabalha, mais você dá remédio, né? Eu digo remédio, ferida. A gente sabe que o luto, raramente ele vai ser medicalizado, né? Mas, assim, cuidar daquela ferida, tratar, debridar e usar e fazer outro curativo. E parece que está tudo bem, mas começa a casca abre e volta a sangrar de novo. E essa ferida ela vai cicatrizar. O tempo cicatriza de alguma forma, mas a cicatriz, ela está ali, né? Então, aquela história, ela existe. Eu acho que o tempo traz para mim esse distanciamento, sabe? E que, às vezes, a gente tem essa vontade de, tipo, eu não quero deixar aí, mas, ao mesmo tempo, o tempo. O tempo leva. O tempo leva algumas coisas e deixa outras bem presentes, né? Assim, então a gente precisa lembrar que o tempo ele abre possibilidades, ele cria janelas, ele dá novas oportunidades, ele traz novos filhos, novas nova vida, nova qualquer coisa que a pessoa que é isso, tirando os 30% das mulheres que adoecem e muitas vezes não conseguem caminhar, por isso que é muito importante a gente fazer o que a gente está fazendo.
Primeiro, como que faz para saber que o luto é o lugar que não precisa de tratamento, mas para não perder a janela e tratar as mulheres que adoecem, os 30%? Atenção plena voltada para a mulher, porque só uma atenção plena é capaz de ver se o luto caminha normal ou se o luto já está num lugar complicado. E quanto antes tiver intervenção para um luto complicado, melhor. Mas é muito delicado saber, porque os sintomas de luto são os mesmos sintomas de depressão. Os primeiros sintomas do luto ativo, o primeiro momento ali, que é essa dor, essa ferida aberta, que pode demorar, às vezes, meses, é muito parecido com uma depressão profunda, né? Então, a gente só observando, com muita atenção. Então, a cura está, e eu gosto muito de usar essa palavra, no tanto que a gente se dedica àquela pessoa que está ali e como que a gente enxerga ela. Então, os familiares fazem um papel muito importante nesse momento, porque vai ajudá-la a atravessar esse momento. Né, a cuidar dela mesma, a ter esses cuidados extensos, de se ela está comendo, se ela está tomando banho, se ela está conseguindo ter algum tipo de relação com os outros filhos, se ela quer de vez em quando sair para tomar um ar fresco, se ela precisa de ajuda para fazer compras, porque às vezes a vida fica completamente inutilizada inicialmente. E essas mulheres nos importam, né, gente? Como Sim. Elas nos importam? Porque se a gente não cuida disso no primeiro momento, depois a gente perde o fio. E eu vou dizer que algumas mulheres que chegaram para mim já com o fio bem estourado, bebendo, porque tem as comorbidades, muitas eu não consegui ajudar. Sim. Essas mulheres importam, esses bebês importam muito, né? A história de cada filho, né, que passou pela sua vida importa muito. Então, aqui vai o nosso convite, a nossa reflexão, né, dessa conscientização desse dia tão importante, que é o dia 15 de outubro, às 19 horas. Monte um altar, né, Dani? Celebre, né, Mônica? Assim, e vamos nos abraçar, né? Eu acho que é isso, assim, lembrar dos nossos filhos, lembrar que somos muitas, trazer esse movimento de energia, amor. E vamos nos abraçar aí. Vamos criar uma virtual. Uma onda linda, virtual e presencial, assim, se você chama as pessoas, né? Você está falando assim de uma celebração de pessoas que podem te apoiar. Você acabou de falar da importância de você ter essa rede de apoio. Uhum. Convide pessoas, né? Convide os avós para estarem nesse momento de celebração, o seu companheiro, a sua companheira, os outros filhos, né? E celebrem, né? Nessa linda onda de luz, no dia 15 de outubro, às 19 horas. Vamos criar esse movimento de homenagem, de respeito, de conscientização e principalmente, né, de não esquecimento do seu filho, que é e sempre será tão importante para vocês. Né? Eu ia falar isso. Se você está assistindo, né, e você tem... Não necessariamente aconteceu com você, mas você é tia, você é madrinha, você é avó, você é amiga, você é irmã. Esse é um dia que não pode passar sem que você toque no nome dessa criança. E eu vou dizer mais. As pessoas ficam na dúvida e eu escuto muito essa pergunta. É melhor falar ou não falar? Como que a gente age? Gente, não tem nada pior na vida do que eu sentir que uma pessoa que eu amo muito está sendo ignorada. Quando o avô fala, eu tenho 4 netos, e não contabiliza aquele ali que voltou precocemente para o céu. Quando a tia fala, eu tenho 3 sobrinhos, e esqueceu o outro. Então, nesse momento, se você não conseguiu fazer isso até então, faça. Contabilize o seu neto, contabilize a sua sobrinha, fale com a sua irmã sobre o filho que ela perdeu, fale com a sua amiga, traz para a luz. É isso. Traz para a luz. Entendeu? Porque senão fica aqui atrás, fica assombrando todo mundo. Traz para a luz, põe na tua frente e fala, tem esse ser, está aqui, está vivo, em algum lugar do universo, vive, e a gente está acendendo a luz para ele, para dizer o seguinte, está vivo. Está vivo. Não tem dúvida nenhuma que esse ser está vivo. E até o meu bebê, que morreu com entre 7 a 9 semanas de gestação.
que os meus filhos não deixam eu esquecer nunca. E falavam, né? Eu coloquei o nome que eu intuí, chamo ele de Miguel. E tenho certeza que, que tem uma conexão, uma alma espiritual comigo. Né? Então, é trazer para a luz. Quando a gente traz para a luz, clareia. Isso aí. Então, vamos fazer esse lindo movimento. No dia 15, esse foi um programa especial para a gente falar da importância da gente falar sobre o tema. A gente vem aqui há alguns anos, né? O podcast é muito recente por todo o trabalho que o Grupo Colcha vem realizando há alguns anos, né? Mas a gente fez questão de vir aqui fazer esse programa especial com nós três, essa energia de luz mesmo, para que você também faça esse movimento na sua casa, com o seu altar, com a sua homenagem, escreva uma carta, traga as pessoas, convide as pessoas e crie essa onda de luz, de energia, né? Luz é energia, né? Luz aquece, luz traz energia, ilumina, né? E vamos criar esse movimento, então, no dia 15 de outubro, às 19 horas. Mais uma vez, eu vou avisar que eu vou deixar um post compartilhado. Nós vamos deixar lá um post aberto, compartilhado. Então, inclua a sua foto lá também do seu altar, da sua homenagem, assim como todas as mamães. Marque as redes sociais, marque o Colcha nas suas redes sociais, que a gente vai compartilhar e espalhar, além de presencialmente, virtualmente, essa onda de muita luz, de muito amor e de muito respeito, que é o que a gente busca com o nosso trabalho, né? É lindo, né, gente? É lindo. E eu só para completar a fala da Paula, um altar, gente, é um lugar de devoção. Não tem a ver com religião, tá? Perfeito. É um lugar de devoção. Você vai pôr no seu altar o que a tua devoção te permite. Então, pode colocar os elementos, por exemplo, que eu acho legal, colocar uma água, colocar a chama da vela que traz luz. Às vezes eu ponho a plantinha para colocar a terra, né? E aí eu deixo lá os elementos e digo de qualquer elemento, né, que tem o etéreo, porque é o éter, é o etéreo, simboliza o filho. Então, nesses elementos, a gente monta já um altar. Sim. Né? Que é o processo da água, do fogo, enfim. Então, traz o seu altar como o teu lugar de devoção. Agora, se você não quiser fazer um altar nenhum, acende a vela. Sim. Coloca ali do lado o ursinho de pelúcia que representa o seu filho, ou uma foto dele se você tiver. Qualquer coisa que te lembre dessa devoção. Porque nós estamos em devoção todos os dias. Você está devota à tua filha todos os dias. E nesse momento você para mostrar que tem devoção. Entende? Então, o altar é para ser devocional, que fala? Sim, maravilhoso. E é isso. A gente pede para você não deixar de compartilhar esse programa. Esse programa está indo ao ar numa quinta-feira. A Onda de Luz vai acontecer na terça-feira, no dia 15. Então, compartilhe esse programa com uma mãe que você acha que precisa desse momento. Não esqueça de nos curtir, de compartilhar, de curtir, de comentar. Se inscrever no nosso canal, porque a gente precisa que esse programa chegue, e é através do engajamento das redes sociais que a gente faz com que mais e mais pessoas escutem, né, a mensagem que ela precisa escutar. Mais uma vez eu agradeço vocês por estarem aqui conosco, nos acompanhando. Nosso programa vai ao ar semanalmente, cada semana com uma história diferente, com uma conexão diferente, mas sempre voltado pela mesma proposta, que é a proposta do Grupo Colcha. E mais uma vez também agradeço ao apoio do Grupo Zelo, que está aí com a gente nessa jornada. Que delícia estar com vocês duas, assim. É bom a gente gravar programa, nós três juntas, assim, né? E foi um programa realmente muito especial, para um dia muito especial, para uma semana muito especial. Existem várias ONGs espalhadas pelo mundo inteiro que estão com uma programação super intensa em relação ao tema, né? Que é a Semana de Conscientização pela Perda Gestacional e Neonatal. Então, assim, acompanhe também, fique atento. Você, profissional da saúde, que quer entender um pouco mais, é uma semana boa para você aprender também um pouco mais. Obrigada, meninas. Muito obrigada, muito obrigada. Um abraço em vocês. Até semana que vem, pessoal. E façam essa vela, esse momento de muita importância para vocês, que é também importante para o filho de vocês, né? E a gente deixa um abraço profundo para cada uma de vocês. Obrigada, pessoal.